Meu nome é Sofia Wilson e, aos 23 anos, eu tinha acabado de me formar na faculdade com honras, após anos de trabalho duro. O que deveria ter sido meu momento de maior orgulho se transformou em um pesadelo no nosso jantar comemorativo. Meu pai brindou, sorriu, aquele sorriso que eu conhecia muito bem, e anunciou à mesa: "Parabéns, mas vocês já têm idade para pagar aluguel ou sair." Minha mãe assentiu silenciosamente ao lado dele. Eles não faziam ideia de que eu estava planejando aquele momento há meses ou que eu já tinha minha própria casa. A expressão no rosto deles no dia seguinte valeria cada centavo que eu havia economizado. Se você estiver assistindo, adoraria saber de onde você é. Por favor, clique em curtir e inscreva-se antes de mergulharmos em como transformei o ultimato chocante da minha família na melhor decisão da minha vida. Quando éramos crianças, parecíamos a família americana de classe média perfeita. Morávamos em uma casa de 4 quartos em um bairro decente na Pensilvânia. Meu pai, Robert, trabalhava como analista de sistemas sênior em uma empresa de tecnologia, enquanto minha mãe, Diana, trabalhava meio período como assistente na biblioteca local. Meu irmão mais novo, Jake, e eu nunca nos faltou nada. Tínhamos férias em família uma vez por ano, geralmente na praia. Comemorávamos aniversários com festas e o Natal com pilhas de presentes. Visto de fora, tudo parecia perfeito. Mas quando completei 15 anos, as coisas começaram a mudar. Um dia, meu pai chegou em casa com uma expressão tensa no rosto. Ele tinha sido demitido. A empresa estava reduzindo o quadro de funcionários e, apesar dos seus 15 anos de serviço, ele foi um dos primeiros a sair. Minha mãe aumentou o horário na biblioteca, mas o salário dela mal dava para pagar as compras, quanto mais a hipoteca. "É só temporário", meu pai nos garantiu no jantar daquela noite. "Vou encontrar algo melhor em breve." Esse algo melhor nunca veio. Meses se passaram, e os únicos empregos que meu pai conseguia encontrar pagavam muito menos do que o seu cargo anterior. Seu orgulho foi duramente atingido. Eu ouvi acordado até tarde da noite, o brilho da tela do computador iluminando seu rosto frustrado enquanto ele folheava as listas de empregos. Minha mãe começou a trabalhar mais horas, mas a pressão financeira era evidente. As contas se acumulavam no balcão da cozinha. O clima descontraído em nossa casa gradualmente deu lugar à tensão e às discussões sussurradas depois que Jake e eu íamos dormir. Quando completei 16 anos, eu sabia que precisava ajudar. Candidatei-me a um emprego no supermercado local, empacotando itens depois da escola e nos fins de semana. Meu primeiro salário foi de pouco mais de $100, e eu entreguei orgulhosamente à minha mãe. "Ah, querida, você deveria ficar com isso", disse ela. Mas eu vi o alívio em seus olhos. "Eu quero ajudar, mãe", insisti. "Somos uma família." O que começou como um gesto de boa vontade logo se tornou uma expectativa. Quando a conta de luz chegou com um aviso de atraso, meu pai olhou incisivamente para mim. "Sofia, você pode me dar uma mãozinha este mês, só até eu me recuperar?" No começo, não me importei. Arranjei mais turnos no supermercado e adicionei um trabalho de fim de semana como garçonete em um restaurante local. Minhas notas caíram um pouco, mas consegui manter uma média B sólida, apesar de trabalhar quase 30 horas por semana enquanto cursava o ensino médio. No último ano, eu já pagava minhas próprias roupas, material escolar e atividades, além de contribuir com aproximadamente $300 por mês para as despesas da casa. Papai tinha conseguido um emprego que pagava cerca de metade do seu salário anterior, e mamãe ainda estava na biblioteca, mas, de alguma forma, nossa situação financeira nunca parecia melhorar. O que eu não sabia na época era que papai tinha desenvolvido o hábito de jogar. Ele parava no cassino a caminho de casa, convencido de que poderia recuperar o que tínhamos perdido. Mamãe me disse mais tarde que sabia, mas se sentia impotente para impedi-lo. A cada vez, ele prometia que seria a última vez e, a cada vez, voltava às máquinas caça-níqueis e às mesas de pôquer em poucos dias. Jake, por sua vez, parecia nunca notar nossas dificuldades financeiras. 3 anos mais novo que eu, ele se sentia protegido da realidade da nossa situação. Enquanto eu trabalhava em turnos dobrados, ele jogava videogame e saía com os amigos. Quando ele pediu o console mais novo de Natal, de alguma forma o dinheiro apareceu. Quando eu precisava de sapatos novos para o trabalho, eu mesmo os comprava. "Seu irmão ainda é novo", dizia minha mãe quando eu apontava a disparidade. "Deixe-o aproveitar a infância."
Então, eu aproveitei. Trabalhei, estudei e ajudei a manter nossa casa funcionando. Observei meu pai se tornar cada vez mais dependente da minha renda, não como uma medida temporária, mas como uma solução permanente para seus fracassos. Vi minha mãe aceitar esse novo normal sem questionar. E notei como ambas me tratavam de forma diferente de Jake, esperando de mim responsabilidades adultas enquanto lidavam às liberdades da adolescência. Quando as cartas de aceitação da faculdade chegaram, eu tinha minha escolha de faculdades, graças aos meus estudos e atividades extracurriculares. Mas a bolsa integral para a universidade estadual local tornou a decisão simples. Eu não podia deixar minha família financeiramente, mesmo que parte de mim quisesse desesperadamente escapar. Você sempre foi a responsável, disse papai quando anunciei minha decisão. O que ele queria dizer era: você sempre foi a pessoa com quem podíamos contar para o dinheiro. Mudei-me para um dormitório no campus, mas voltava para casa todos os fins de semana para trabalhar. Enviava dinheiro regularmente para as contas. Ligava para saber como estavam todos os dias. Continuei sendo a filha dedicada enquanto observava meus amigos aproveitarem a experiência universitária ao máximo. Convites para festas eram recusados em favor de turnos extras. Viagens de férias de primavera estavam fora de cogitação quando o imposto predial estava vencendo. Durante todo esse tempo, eu dizia a mim mesma que era temporário. Depois que eu me formasse e encontrasse um bom emprego, as coisas melhorariam. Quando meu pai se recuperasse, eu poderia me concentrar na minha própria vida. Quando as finanças da nossa família se estabilizassem, eu poderia começar a poupar para o meu futuro. Mas, lá no fundo, eu estava começando a perceber uma verdade incômoda: nada mudaria a menos que eu mudasse. A faculdade deveria ser meu passaporte para a liberdade, mas, em vez disso, tornou-se mais uma obrigação a ser equilibrada. Minha segunda-feira típica começava às 5 horas da manhã. Eu acordava, tomava um banho rápido e revisava as anotações para a aula de ética empresarial das 8 horas enquanto comia uma barra de proteína. Depois da aula, eu corria para o meu trabalho de meio período no campus, na Secretaria de Admissões, onde trabalhava das 10 horas às 14 horas. Depois, ia para as aulas da tarde até às 17 horas, um jantar rápido e estudava até a meia-noite. Terças e quintas eram parecidas, com aulas diferentes, mas o mesmo ritmo frenético. Os fins de semana não me davam trégua. Eu dirigia para casa na sexta-noite e ia direto para o restaurante para o turno do jantar. Aos sábados, eu tinha que ir 2 vezes ao supermercado, e os domingos eram divididos entre o turno do brunch e a lavanderia do restaurante antes de voltar para o campus. Minha colega de quarto, Elaine, muitas vezes estava apenas começando o fim de semana dela quando eu estava terminando o meu. Sabe, isso não é normal, né? Disse Elaine em um domingo à noite, enquanto eu voltava cambaleante para o dormitório, exausta do meu turno e com medo das aulas de segunda-feira de manhã. A maioria dos universitários não está pagando as contas dos pais. Dei de ombros. Eles precisam de ajuda. Mas precisam mesmo? Ela perguntou. Seu pai tem um emprego. Sua mãe trabalha. Seu irmão também tem idade para trabalhar meio período. Por que tudo isso é responsabilidade sua? Suas perguntas me incomodavam, porque eu não tinha boas respostas. A verdade era que eu nunca havia questionado o acordo. Ele havia evoluído tão gradualmente, de uma ajuda em tempos de crise para se tornar a rede de segurança financeira da família. Antes que eu percebesse, eu estava pagando a conta de luz, a conta de internet, muitas vezes, a conta do supermercado também. A internet vai cair, minha mãe mandava uma mensagem. Você pode mandar $200 para a conta? O carro do papai precisa de conserto. Você pode ajudar com a conta de $500 do mecânico? Estamos com a hipoteca um pouco curta este mês. Você pode contribuir com $800? Cada pedido vinha com a expectativa tácita de que eu atenderia. E eu sempre atendia. Eu juntava meus ganhos, comia lamen por uma semana e mandava o dinheiro para casa. A gratidão demonstrada logo desaparecia, substituída pela próxima necessidade urgente. No meu segundo ano, os pedidos aumentaram. Agora eu enviava regularmente quase 70% dos meus ganhos para casa. Minhas próprias despesas eram reduzidas ao mínimo. Comprei livros didáticos usados, usei as mesmas roupas por anos e nunca comia fora, a menos que estivesse trabalhando em um turno no restaurante e ganhasse uma refeição grátis.
Foi nessa época que Elaine encenou o que chamou de intervenção. Isso tem que parar, disse ela, me fazendo sentar uma noite. Você está se matando trabalhando enquanto sua família se aproveita de você. Eles não estão se aproveitando, protestei fracamente. Eles precisam de ajuda. Então por que seu irmão não está ajudando? Por que seu pai acabou de comprar uma televisão nova? Por que sua mãe postou sobre o fim de semana deles nas redes sociais? Eu não tinha respostas. A televisão nova tinha aparecido na nossa sala de estar na mesma semana em que eu havia enviado dinheiro para o que meu pai chamava de contas essenciais. O fim de semana fora depois que eu contribuí para o que minha mãe descreveu como uma situação desesperadora com o aquecedor de água. Você precisa começar a poupar para si mesma, insistiu Elaine. Abra uma conta separada que eles não conheçam. Guarde algo todo mês, mesmo que sejam apenas $20, algo que seja só para o seu futuro. Naquela noite, abri uma nova conta poupança em outro banco. Fiz um depósito direto de 20% dos meus ganhos para ir direto para aquela conta antes que eu caísse na tentação de mandar para casa. Não era muito no começo, apenas $50 por semana, mas era algo só meu. No início do meu penúltimo ano, entrei em contato com uma consultora financeira chamada Ria por meio de um workshop no campus. A Ria analisou minha situação com preocupação. Você assumiu um fardo de adulto enquanto ainda está se estabelecendo, observou ela. Esse padrão continuará enquanto você permitir. Com a orientação de Rie, comecei a me educar sobre finanças pessoais. Aprendi sobre orçamento, investimentos e a importância de estabelecer limites financeiros. Criamos um plano para reduzir gradualmente minhas contribuições familiares enquanto construíamos minha própria rede de segurança. Sua primeira lealdade tem que ser consigo mesma, a Rie me lembrou. Você não pode ajudar os outros se estiver se afogando. No meu último ano, minha conta poupança separada havia crescido para uma quantia respeitável. Consegui um estágio bem remunerado em uma empresa de marketing que valorizava minha ética de trabalho e me ofereceu um cargo em tempo integral após a formatura. Pela primeira vez, pude vislumbrar um futuro que não fosse definido pelas necessidades da minha família. Foi nessa época que tomei uma decisão que mudaria tudo. Com a ajuda de Rie, comecei a procurar casas para começar em um bairro modesto, mas em crescimento, a 20 minutos do campus. Os preços dos imóveis eram razoáveis e, com minhas economias, excelente pontuação de crédito obtida ao longo de anos de cuidadosa gestão financeira e uma nova oferta de emprego, me qualifiquei para uma hipoteca. Encontrei uma pequena casa de 2 quartos com quintal e varanda na frente. Precisava de alguns reparos estéticos, mas a estrutura era sólida. O preço estava dentro do meu orçamento, especialmente considerando o quanto eu vinha contribuindo para a casa dos meus pais durante todos esses anos. 3 meses antes da formatura, fechei a compra da casa em segredo. Só Elaine e a Rie sabiam. Combinei com a venda para as férias de primavera, quando contei à minha família que faria turnos extras. Assinei os papéis com as mãos trêmulas, ao mesmo tempo aterrorizada e animada com a minha ousadia. Este é o primeiro dia da sua vida independente, disse a Ria ao ver minha assinatura nos documentos da hipoteca. Mantive a casa vazia durante aqueles 3 meses, visitando-a ocasionalmente para sentar no chão do que logo seria minha sala de estar, planejando onde colocar os móveis e como eu os decoraria quando tivesse condições financeiras. Mas, principalmente, me preparei para o confronto inevitável que viria quando minha família descobrisse que eu estava cortando laços financeiros. A formatura se aproximava e, com ela, um acerto de contas que eu tanto temia quanto precisava desesperadamente. O dia da formatura amanheceu brilhante e claro. Coloquei minha beca e capelo no dormitório que dividi com Elaine por 4 anos, minhas emoções em um emaranhado de orgulho, ansiedade e expectativa. Hoje é para celebrar você, Elaine me lembrou enquanto ajudava a ajustar meu capelo. Tente aproveitar, não importa o que aconteça depois. A cerimônia foi realizada no gramado principal da universidade, com fileiras de cadeiras dobráveis voltadas para um palco decorado com as cores da escola. Ao me sentar entre meus colegas de graduação, procurei minha família na multidão. Era fácil avistá-los, minha mãe acenando entusiasmada enquanto meu pai checava o celular. Jake parecia entediado, claramente participando sob protesto. Quando meu nome foi chamado, atravessei o palco de cabeça erguida. Sofia Wilson, bacharel em administração de empresas, summa cum laude, anunciou o reitor.
Aceitei meu diploma com um aperto de mão firme, virando-me para sorrir para a plateia. Naquele momento, olhando para o mar de rostos, senti uma onda de realização que ninguém poderia diminuir. Essa conquista era só minha. Depois da cerimônia, meus pais me encontraram no meio da multidão de formandos. Mamãe me abraçou forte enquanto papai me dava um tapinha no ombro. Estamos tão orgulhosos, disse mamãe, com os olhos genuinamente afetuosos. 4 anos se passaram, assim, sem mais nem menos, acrescentou papai. Hora de entrar no mundo real agora. Jake me deu um abraço superficial. Podemos ir comer? Estou morrendo de fome. Meus pais tinham feito reservas no Castellanos, um restaurante italiano de médio porte perto do campus. Não era o lugar mais chique da cidade, mas era um pouco acima das nossas opções habituais de jantar. Assim que nos sentamos, papai fez questão de dizer ao garçom: estamos comemorando a formatura da nossa filha hoje. Parabéns, respondeu o garçom com um sorriso. A primeira rodada de bebidas é por minha conta. Papai pediu uma garrafa de vinho cara para a mesa. Mamãe escolheu um dos pratos de massa mais caros. Jake escolheu um bife que custava quase $30. Eu escolhi um simples frango à parmegiana, já calculando quanto essa comemoração me custaria porque, apesar do grande anúncio do papai sobre me pagar, eu sabia quem pagaria a conta. Durante os aperitivos, a conversa permaneceu leve. Mamãe perguntou sobre meus colegas de formatura. Papai perguntou sobre os palestrantes da cerimônia. E Jake reclamou de ter que ficar sentado no sol por 3 horas. Ninguém perguntou sobre meus planos de trabalho ou o que viria a seguir. Era como se minha formatura marcasse o fim de algo, em vez de um começo. Quando nossos pratos principais chegaram, papai pigarreou e ergueu a taça de vinho. Um brinde à nossa formanda. Sofia, não temos palavras para descrever o quanto estamos orgulhosos do que você conquistou. Sorri e ergui a taça, permitindo-me um momento de conexão genuína. Você sempre foi responsável, continuou papai. Sempre pensando na família em primeiro lugar. Essa é uma qualidade rara hoje em dia, quando tantos jovens só pensam em si mesmos. Mamãe assentiu, com os olhos marejados. Mas, disse papai, mudando um pouco o tom de voz, a formatura marca a transição para a vida adulta completa. E com a vida adulta vêm as responsabilidades de adulto. Meu estômago se apertou. Eu sabia o que estava por vir. Sua mãe e eu conversamos sobre isso e achamos que é hora de você começar a contribuir mais formalmente para as despesas da casa. Quase engasguei com o vinho. Mais formalmente, pai? Eu pago contas desde os 16 anos. Ele acenou com a mão, dispensando a sim, você ajudou aqui e ali. Mas agora que terá um emprego de verdade, é hora de um acordo mais estruturado. Aqui e ali, repeti, incrédula. Paguei a conta de luz inteira mês passado, a internet e metade da hipoteca. Isso tudo é passado, disse papai com firmeza. Estamos falando do futuro. Você já tem idade suficiente para pagar o aluguel ou sair. O barulho do restaurante pareceu sumir enquanto eu encarava meu pai. Sua expressão era pragmática, como se estivesse falando sobre o tempo em vez de dar um ultimato que ignorava anos de meu apoio financeiro. Achamos que $800 por mês é justo, continuou ele, além de continuar ajudando com as contas de luz, é claro. Você estará ganhando um bom dinheiro agora, e isso ainda será mais barato do que ter sua própria casa. Jake riu baixinho. Bem-vinda à vida adulta, mana. Olhei para minha mãe, esperando que ela reconhecesse o absurdo daquela exigência, mas ela examinava atentamente sua massa. Deixa eu ver se entendi, eu disse, com a voz surpreendentemente firme, apesar da raiva crescendo dentro de mim. Depois de sustentar esta família financeiramente durante o ensino médio e a faculdade, trabalhando em vários empregos e mantendo uma média de 4,0, você agora quer que eu te pague $800 por mês de aluguel mais contas? Não seja dramática, Sofia, respondeu papai. Nós te apoiamos a vida toda, te demos um teto e comida na mesa. Agora é hora de você fazer a sua parte. Eu queria gritar. Queria listar cada dólar que eu havia contribuído nos últimos 7 anos. Queria jogar o vinho caro na cara dele e ir embora. Em vez disso, respirei fundo e disse: vou pensar no assunto. Isso pareceu satisfazê-lo.
A conversa mudou para os planos de verão de Jake, que aparentemente envolviam uma viagem de carro com amigos que meus pais estavam ajudando a financiar. Fiquei sentada em silêncio, empurrando meu frango pelo prato, sem apetite. Quando a conta chegou, o garçom a colocou na frente do meu pai com um sorriso. Mais uma vez, parabéns ao formando. Papai olhou para a conta e a deslizou sobre a mesa para mim com uma piscadela. Considere esta sua primeira despesa de adulto, $178. Coloquei meu cartão de crédito na conta sem fazer nenhum comentário, ignorando o sorriso irônico de Jake e o olhar constrangido da minha mãe. A viagem para casa foi silenciosa. Olhei pela janela, calculando mentalmente quanto dinheiro eu havia dado à minha família ao longo dos anos e quanto ainda havia na minha conta secreta. Quando chegamos à garagem, eu já havia tomado minha decisão. Amanhã seria o começo da minha nova vida, estivessem eles prontos para isso ou não. O sono me escapou naquela noite. Deitei no meu quarto de infância, olhando para as estrelas que brilhavam no escuro no teto, que estavam lá desde os meus 10 anos. A conversa no jantar se repetia na minha mente em um loop infinito, a desconsideração casual dos meus anos de contribuição, o ar de superioridade na voz do meu pai, o silêncio da minha mãe, o olhar presunçoso no rosto de Jake. 6 meses antes, eu estava sentada em frente a Ria em seu pequeno escritório, torcendo nervosamente um lenço de papel nas mãos. Preciso fazer uma mudança, eu disse a ela, mas tenho medo do que isso fará com a minha família. A Ria me olhou com compaixão, mas com firmeza. Sofia, revisamos suas finanças juntas há mais de um ano. Sabe o que eu vejo? Balancei a cabeça. Vejo alguém que contribuiu com mais de $30 mil para as despesas da família, enquanto contraía dívidas estudantis e trabalhava até a exaustão. Vejo pais que passaram a esperar esse apoio como algo devido, e vejo um padrão que continuará indefinidamente, a menos que você o quebre. Ela pegou uma pasta contendo a documentação que havíamos compilado, extratos bancários mostrando transferências para meus pais, recibos de contas pagas, uma planilha com o controle de cada contribuição. Seu salário inicial na Meridian Marketing será de $60 mil por ano. Se você continuar sustentando sua família nos níveis atuais, você dará a eles aproximadamente $24 mil por ano. Isso representa 40% da sua renda. Quando ela colocava dessa forma, a situação parecia ainda mais absurda. Você economizou diligentemente, apesar dessas exigências, continuou a Rie. Você tem $15 mil em sua conta separada. Isso é suficiente para a entrada de uma casa modesta em vários bairros que discutimos. Naquele dia, traçamos um plano. Eu continuaria com minhas contribuições até a formatura para evitar conflitos. Enquanto isso, eu trabalharia com um corretor imobiliário para encontrar um imóvel adequado, fecharia o negócio antes da formatura e me mudaria imediatamente depois. Bernard, o corretor imobiliário que a Rie recomendou, foi fundamental para encontrar minha casinha na rua Maple. Ele entendeu minhas restrições orçamentárias e meu cronograma. Analisamos dezenas de imóveis antes de encontrar o ideal, um bangalô dos anos 1950 com boa estrutura, mas decoração ultrapassada, 2 quartos, um banheiro, uma cozinha pequena e uma sala de estar surpreendentemente espaçosa com lareira. Os proprietários são vendedores motivados, explicou Bernard. Eles já se mudaram para o Arizona e só querem fechar negócio rápido. O preço pedido era de $175 mil. Com meu score de crédito e minhas economias, além de um programa para compradores de imóveis pela primeira vez que Bernard me ajudou a encontrar, consegui uma hipoteca com prestações menores do que meu pai exigia de aluguel. A conclusão do negócio foi estressante. Tirei um dia de folga das aulas, dizendo aos meus pais que tinha uma prova importante para estudar. Em vez disso, sentei-me à mesa com estranhos, assinando documento após documento até minha mão ficar com cãibra. Quando o documento final foi assinado, Bernard me entregou as chaves com um sorriso. Parabéns, proprietário. Agora, deitado no meu quarto de infância pelo que eu sabia que seria a última vez, senti uma estranha mistura de tristeza e resolução. Esta casa guardava memórias, nem todas ruins, mas também representava uma dinâmica que se tornará cada vez mais tóxica. Às 6 horas da manhã, levantei-me silenciosamente e comecei a arrumar meus pertences. Fiquei surpreso com quão pouco eu realmente possuía, apesar de ter morado aqui a maior parte da minha vida. Minhas roupas cabiam em 2 malas. Meus livros e itens pessoais enchiam 3 caixas.
Minhas joias, em sua maioria peças baratas que eu havia comprado para mim, cabiam em uma pequena bolsa. Às 7h30, eu tinha tudo empilhado ordenadamente perto da porta do meu quarto. Eu ouvia movimento na cozinha, os passos familiares da minha mãe e o som da cafeteira borbulhando. Respirando fundo, carreguei a primeira mala escada abaixo. Mamãe ergueu os olhos da mesa da cozinha, surpresa estampada no rosto. Você acordou cedo. Quer um café? Não, obrigada, mãe. Vou me mudar hoje. Sua xícara de café parou a meio caminho dos lábios. O quê? Por causa do que seu pai disse, querida? Ele não quis dizer que você tem que ir embora imediatamente. Eu sei, respondi, colocando a mala perto da porta da frente. Mas eu venho planejando isso há um tempo. Chegou a hora. Ela me seguiu enquanto eu subia as escadas para pegar a segunda mala. Mas para onde você vai? Você já tem um apartamento reservado? Não pode simplesmente ir embora sem um plano. Sorri, apesar de tudo. Ela realmente não fazia ideia de que eu era capaz de fazer planos sem o conhecimento ou a ajuda delas. Eu tenho um lugar, eu disse simplesmente, juntando a segunda mala à primeira. A essa altura, a comoção já havia acordado meu pai. Ele apareceu no corredor, com o cabelo desgrenhado e o roupão amarrado às pressas. O que está acontecendo? Perguntou ele. A Sofia disse que vai se mudar, explicou mamãe, torcendo as mãos. Papai olhou para as malas, depois para mim, com a expressão mudando de confusão para raiva. Por causa da noite passada? Pelo amor de Deus, estávamos apenas conversando sobre responsabilidades de adultos. Não há necessidade de drama. Não se trata de ontem à noite, eu disse, voltando para pegar minhas caixas no andar de cima. Este é o meu plano há meses. Vou começar no meu novo emprego na segunda-feira e preciso estar instalada no meu novo apartamento antes disso. Novo apartamento? Papai me seguiu escada acima. Que apartamento novo? Você ainda não tem condições de comprar um apartamento próprio. Precisa juntar uma poupança primeiro. A ironia dele me dar um sermão sobre poupança quando ele havia sistematicamente esvaziado a minha por anos era quase risível. Meu novo apartamento está todo arrumado, eu disse, erguendo uma caixa de livros. Eu estava economizando e planejando para isso. Economizando? A voz do meu pai se elevou. Como você pode estar economizando se tem nos ajudado com as despesas? Não respondi, concentrando-me em carregar meus pertences para o andar de baixo. Mamãe estava sentada no último degrau, parecendo perdida. Jake havia saído do quarto, observando a cena com uma atenção incomum. A empresa de mudanças chega às 9h, anunciei, olhando para o relógio. Só preciso levar tudo para o andar de baixo antes que eles cheguem. Empresa de mudanças? A voz da minha mãe soou fraca. Sofia, isso tudo é tão repentino. Não foi repentino para mim. Foi o ápice de anos de conscientização crescente e meses de planejamento cuidadoso. Mas eu entendia que, para eles, parecia ter surgido do nada. Eles nunca tinham considerado que eu pudesse ter uma vida separada das necessidades deles. Você ainda vai ajudar com as contas, né? Perguntou papai, com a raiva dando lugar à preocupação. Mesmo que você não esteja mais morando aqui. E lá estava, não preocupação com o meu bem-estar ou tristeza pela minha partida, mas preocupação imediata com o impacto financeiro da minha decisão. Não, respondi, e a única palavra soou como uma traição e uma libertação. Não vou mais pagar suas contas. O silêncio que se seguiu foi profundo. O rosto do meu pai ficou vermelho. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Jake desviou o olhar deles para mim, parecendo finalmente entender a dinâmica em jogo. Você não pode simplesmente abandonar a sua família, gaguejou meu pai por fim. Eu não estou abandonando ninguém, respondi. Estou apenas começando a minha própria vida. Você sempre disse que era isso que queria para mim. O caminhão de mudança chegou pontualmente às 9h. 2 homens carregaram meus escassos pertences com eficiência. Dei uma última olhada no meu quarto, verificando gavetas e armários em busca de algo esquecido. Quando me virei para sair, notei minha mãe parada na porta, parecendo um pouco menor. Eu não tinha percebido quão pouco você tem, disse ela suavemente, depois de todos esses anos.
Foi o mais perto que ela chegou de reconhecer o desequilíbrio que havia definido nosso relacionamento. Abracei-a brevemente e desci as escadas, onde meu pai discutia com os carregadores sobre a vaga no estacionamento. Pai, interrompi, estou indo embora agora. Ligo para você daqui a alguns dias, quando estiver instalado. Ele se virou para mim, com uma expressão complexa de raiva e descrença. É assim que você nos retribui por tudo o que fizemos por você, fugindo no momento em que pedimos sua contribuição? A injustiça daquela declaração me atingiu como um golpe físico. Mas, em vez de discutir, simplesmente lhe entreguei um envelope. O que é isso? Perguntou ele. Uma cópia do meu novo endereço para caso de emergência, respondi, e um registro das contribuições financeiras que fiz para esta casa nos últimos 7 anos. Achei que você talvez quisesse revisá-lo antes de conversarmos novamente. Então, saí pela porta, entrei no meu carro e segui o caminhão de mudança até minha nova casa e meu novo começo. O caminhão de mudança parou em frente à minha casa às 9h45 da manhã. Minha casa. A frase ainda soava estranha na minha mente. O modesto bangalô, com sua pintura azul desbotada e detalhes brancos, parecia exatamente como eu me lembrava das minhas visitas anteriores, mas agora era meu. Estacionei atrás do caminhão e sentei por um momento, apreciando a vista. O pequeno jardim da frente precisava de atenção, com a grama alta e algumas ervas daninhas brotando pelas rachaduras do caminho de concreto. A varanda tinha uma leve inclinação de um lado. As calhas precisavam de limpeza, mas a estrutura estava boa, e era minha. Cada imperfeição representava a liberdade. Os carregadores, Tim e Carlos, descarregaram meus poucos pertences rapidamente. Quando todas as caixas e malas estavam empilhadas na sala, Tim me entregou a prancheta para assinar. Só isso? Perguntou ele, olhando ao redor. Nada mais para vir? Não, respondi. Depois que eles foram embora, fiquei parada no centro da minha sala vazia, impressionada pelo silêncio e pelo espaço. Os móveis seriam entregues mais tarde naquele dia, os itens essenciais que eu havia encomendado online na semana anterior, uma cama, um sofá, uma pequena mesa de jantar com 2 cadeiras. Não era muito, mas era um começo. O resto da manhã foi gasto desempacotando minhas roupas e itens pessoais. Eu havia comprado produtos de limpeza no início da semana e os guardado no armário da cozinha, então reservei um tempo para limpar os balcões e varrer o chão. A casa havia sido limpa antes de fechar, mas estava vazia há várias semanas e a poeira havia se acumulado. Por volta do meio-dia, uma batida na porta me assustou. Abri e encontrei uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e olhos brilhantes, parada na minha varanda. Olá, disse ela, calorosamente. Sou Doris Abernathy, da casa ao lado. Vi o caminhão de mudança mais cedo e queria lhe dar as boas-vindas à vizinhança. Ela estendeu um prato de cerâmica coberto com papel alumínio. Só uma caçarola simples. O dia da mudança é exaustivo e todo mundo precisa comer. Aceitei o prato com genuína gratidão. Muito obrigada. Sou Sophia Wilson. Acabei de me formar na faculdade e esta é a minha primeira casa. Doris sorriu radiante. Que maravilha! Uma jovem proprietária. Isso não é algo que se vê todo dia. Conversamos por alguns minutos, e Doris me contou tudo sobre o bairro, o casal do outro lado da rua que morava lá há 30 anos, a jovem família 2 portas abaixo com gêmeos que tinham acabado de começar o jardim de infância, o melhor dia para a coleta de lixo e qual mercado local tinha os produtos mais frescos. Se precisar de alguma coisa, é só bater, disse ela enquanto se preparava para sair. Ah, e os antigos donos deixaram alguns bulbos perenes no jardim. Eles vão brotar na próxima primavera, lindas tulipas e narcisos. Depois que Doris foi embora, me senti um pouco menos sozinha. A ideia de que flores plantadas por antigos donos floresceriam no meu jardim no ano seguinte me deu uma estranha sensação de continuidade, uma conexão com a história deste lugar que agora era meu. A entrega dos móveis chegou às 15 horas. 2 homens montaram com eficiência a estrutura da minha cama e posicionaram o sofá e a mesa de acordo com minhas instruções. Às 17 horas, eu já tinha uma espécie de lar. A cama estava arrumada, com lençóis novos e um edredom que eu havia comprado online. O sofá ficava de frente para a pequena lareira. A mesa de jantar ficava no canto ensolarado da cozinha. Aquela primeira noite sozinha em casa foi aterrorizante e emocionante.
Cada rangido e cada balanço do velho prédio me faziam pular. As sombras pareciam diferentes daquelas da minha casa de infância. Os ruídos da rua eram desconhecidos, mas por trás do nervosismo havia uma profunda sensação de realização. Eu tinha conseguido. Eu tinha criado esta oportunidade para mim, apesar de anos de esgotamento financeiro e manipulação emocional. Dormi mal naquela primeira noite, acordando várias vezes em um ambiente desconhecido. De manhã, porém, me senti mais tranquilo. Preparei café na nova cafeteira que havia comprado e sentei-me à minha mesinha, planejando meu dia. Segunda-feira seria meu primeiro dia na Meridia Marketing, mas eu tinha o fim de semana para continuar organizando minha nova casa. No domingo à noite, meu telefone começou a vibrar com mensagens da minha família. Eu havia deixado o telefone desligado de propósito durante a maior parte do fim de semana, precisando de espaço para processar a enorme mudança na minha vida. Agora, o mundo exterior estava se intrometendo. Mãe, espero que você esteja acomodado. Por favor, nos avise se está bem. Pai, a conta da internet vence na terça-feira. Você vai mandar dinheiro? Jake, papai está pirando com as contas. O que você fez? Respondi apenas à minha mãe, garantindo que estava bem instalado no meu novo lugar. Aos outros, fiquei em silêncio. Foi mais difícil do que eu esperava. Anos de condicionamento me ensinaram a responder imediatamente aos pedidos financeiros, a priorizar as necessidades deles acima do meu próprio conforto ou planos. Quebrar esse padrão foi quase fisicamente doloroso. Segunda-feira chegou, e com ela, meu primeiro dia como coordenadora de marketing na Meridia. O dia passou em meio a uma confusão de rostos novos, sessões de orientação e papelada. Quando voltei para minha casinha azul, eu estava exausta, mas animada. Este era o começo da minha carreira, da minha vida independente. Terça-feira trouxe mais mensagens do meu pai, cada vez mais urgentes. Pai, a conta de luz está vencida. Estão ameaçando cortar o fornecimento. Pai, você recebeu minha mensagem sobre a conta de internet? É importante para os estudos do Jake. Pai, Sofia, você não pode simplesmente ignorar suas responsabilidades familiares. Na quarta-feira, minha mãe ligou durante meu horário de almoço, com a voz tensa de preocupação. Querida, eu sei que você está conquistando sua independência, e respeito isso, mas seu pai está muito estressado com as contas. Você poderia nos ajudar mais uma vez enquanto resolvemos as coisas? Mãe, eu disse gentilmente, eu ajudo mais uma vez há 7 anos. Papai precisa descobrir como administrar o orçamento doméstico sem a minha renda. Mas a luz pode ser cortada amanhã, disse ela, com a voz trêmula. E a internet já foi cortada. Jake tem um trabalho para entregar. A culpa foi imediata e avassaladora. Quase cedi ali mesmo, quase me ofereci para pagar a conta só desta vez. Mas a voz de Harry ecoou na minha mente, esse padrão vai continuar enquanto você permitir. Desculpe, mãe, eu disse. Não posso mais ajudar. Papai tem um emprego. Você tem um emprego. Vocês dois precisam resolver isso. Na quinta-feira à noite, a campainha tocou. Abri e encontrei minha família inteira na varanda. Papai parecia bravo, mamãe ansiosa, Jake desconfortável. É aqui que você mora agora? Papai perguntou sem rodeios, olhando para dentro da casa. Você comprou uma casa? Sim, respondi, bloqueando a porta. Gostaria de entrar? Eles passaram por mim e entraram na pequena sala de estar. Papai imediatamente começou a examinar tudo, verificando a lareira, olhando para o teto, abrindo portas para inspecionar outros cômodos. Mamãe sentou-se cautelosamente na beirada do sofá, com as mãos cruzadas no colo. Jake entrou na cozinha e abriu a geladeira sem perguntar. Como você conseguiu pagar isso? Perguntou papai. De onde veio o dinheiro? Eu economizei, respondi simplesmente. E me qualifiquei para um programa de compra de casa pela primeira vez. Economizei? Ele elevou a voz. Você nos deu cada centavo que sobrou. Nem cada centavo, corrigi. Separei uma parte dos meus ganhos para o meu futuro. Faço isso há anos. Então, você mentiu para nós, acusou ele. Todas aquelas vezes em que você disse que estava falida, que não podia ajudar mais com as contas, você estava escondendo dinheiro.
Vários dos meus novos vizinhos estavam em seus quintais, fingindo não assistir ao confronto se desenrolando na minha varanda. Doris tinha saído para regar suas flores, seu olhar preocupado se voltando para nós ocasionalmente. Eu nunca menti, eu disse com firmeza. Contribuí com milhares de dólares para a sua casa. Trabalhei em vários empregos durante o ensino médio e a faculdade para ajudar a sustentar a família, mas também me protegi porque ninguém mais faria isso. Nós somos seus pais, interrompeu minha mãe. Sempre protegemos você. Você fez isso? Perguntei, olhando diretamente para ela. Ou você protegeu o papai e suas péssimas escolhas financeiras às minhas custas? Seu olhar caiu para as mãos. A companhia elétrica cortou a energia esta tarde, disse papai, sua raiva dando lugar ao desespero. A casa está escura. A comida na geladeira vai estragar. É isso que você quer? Claro que não, respondi. Mas quero que você entenda que não é minha responsabilidade consertar isso. Nunca deveria ter sido. Jake havia retornado de sua inspeção na minha cozinha. E daí? Você vai nos deixar sofrer só porque está brava por causa do aluguel? Que frieza, Sofia. Não se trata de aluguel, eu disse, com a frustração crescendo. São 7 anos sustentando esta família enquanto era tratado como um caixa eletrônico pessoal. Trata-se do papai apostando, da mamãe permitindo e de você nunca ter que contribuir com um centavo enquanto eu trabalhava até a exaustão. A palavra jogo de azar pairou no ar. Jake olhou para o pai, confuso. Os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Você não sabe do que está falando, vociferou o pai, mas a voz já estava perdendo o tom de luta. Acho que sim, respondi. E acho que está na hora de todos nós reconhecermos a realidade da nossa dinâmica familiar. Como ousa me acusar de jogar, disse meu pai, com a voz perigosamente baixa. Depois de tudo o que fizemos por você. Pai, por favor, respondi, tentando manter o tom de voz calmo. Vamos ser honestos um com o outro, pelo menos uma vez. Eu sei sobre as visitas ao cassino. Eu sei sobre as contas de poker online. Eu sei sobre os empréstimos. Seu rosto empalideceu ligeiramente, mas ele manteve a postura defensiva. Todo mundo precisa de recreação. Alguns jogos aqui e ali não são jogos de azar. Mamãe olhava para o chão, recusando-se a encarar qualquer pessoa. Jake parecia confuso, seus olhos se movendo do papai para mim e vice-versa. Do que ela está falando? Perguntou ele. Mãe? Papai não joga. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. A expressão de Jake mudou da confusão para a descrença. É verdade, insistiu ele. É por isso que estamos sempre falidos, mesmo que você e a mamãe trabalhem e a Sofia esteja pagando as contas? Sua irmã está exagerando, insistiu papai. E, de qualquer forma, nossa situação financeira não é da sua conta. O que importa agora é que sua irmã abandonou suas obrigações familiares e nos deixou em uma situação desesperadora. Fui até minha nova mesa de jantar, onde estava meu laptop, e abri uma planilha que criei com a ajuda da Rie. Acho que precisamos analisar alguns fatos. Virei a tela para que todos pudessem ver. Este é um registro de todas as contribuições financeiras que fiz para nossa casa desde os 16 anos, cada pagamento de conta, cada compra de supermercado, cada depósito direto na sua conta. O total na parte inferior é de 87.342 dólares, eu disse. É quanto contribuí para a nossa família enquanto trabalhava em empregos de salário mínimo e estudava em tempo integral. Mamãe engasgou. O rosto do papai ficou vermelho. Até eu fiquei chocada ao ver o número inteiro. De alguma forma, somar tudo tornava a situação ainda mais complexa do que eu imaginava. Isso não pode estar certo, murmurou papai, aproximando-se para examinar os números. Você está inventando. Tenho recibos e extratos bancários de cada entrada, respondi. Isso não é uma estimativa. Este é o valor exato que doei para sustentar nossa família enquanto você jogava fora seu salário e mamãe fingia não notar. Mamãe soltou um soluço, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não sabia o que fazer, sussurrou. Ele ficava dizendo que era a última vez, que ele ia ganhar tudo de volta. É o que os viciados sempre dizem, eu disse gentilmente. Mas nunca é a última vez sem ajuda de verdade.
Jake se moveu para olhar a planilha, sua expressão endurecendo enquanto ele rolava as entradas. Você pagou pela minha festa de formatura? Perguntou ele, apontando para uma entrada do ano anterior. Papai disse que economizou para isso. Paguei por muitas coisas que supostamente eram do papai, confirmei. Presentes de aniversário, presentes de Natal, consertos de carro. Eu te paguei por algumas dessas coisas, protestou papai, sem graça. Algumas, concordei, uma pequena fração. Jake se virou para nossos pais, com raiva evidente no rosto. Por que a Sofia estava pagando por tudo? Por que nenhum de vocês nunca me contou o que realmente estava acontecendo? Queríamos te proteger, disse mamãe, finalmente erguendo os olhos. Não queríamos que você se preocupasse com problemas de adultos. Então, em vez disso, você deixou a Sofia carregar tudo, Jake elevou a voz. Ela é só 3 anos mais velha que eu. Ela ainda era uma criança. Sua defesa foi inesperada e tocante. Durante anos, eu me ressentia de sua existência despreocupada enquanto eu lutava sob o peso das obrigações familiares. Agora, percebia que ele estava tão às escuras quanto eu. A questão é, disse papai, claramente tentando retomar o controle da conversa, que estamos em crise agora. A eletricidade acabou. Precisamos de ajuda. Fechei o laptop e encarei minha família. Estou disposto a ajudar, mas não dando dinheiro. Essa abordagem não funciona há 7 anos e não vai funcionar agora. O que isso significa? Perguntou papai, desconfiado. Significa que vou ajudar vocês a desenvolver um orçamento realista com base na renda real de vocês. Significa que papai precisa de ajuda para o vício em jogos de azar. Significa que mamãe precisa parar de tolerar comportamentos destrutivos. E significa que Jake pode precisar arrumar um emprego de meio período para contribuir, assim como eu fazia na idade dele. Vício em jogos de azar é um termo forte, murmurou papai. É mesmo? Perguntei. Quanto você perdeu só no último ano? Quantas vezes prometeu parar? Quantas contas não foram pagas porque o dinheiro foi para o jogo? Ele não tinha resposta. Sou dono desta casa, eu disse, e a declaração fez com que os 3 me olhassem em choque. Sem hipoteca. Economizei o suficiente para uma entrada substancial, e o programa para compradores de imóveis pela primeira vez cobriu o restante com base na minha renda e no meu score de crédito. Isso é impossível, disse meu pai, mas sua voz carecia de convicção. Não é impossível quando você economiza desde os 16 anos e recentemente recebeu um bônus de contratação do seu novo empregador, respondi. Não é impossível quando você está aprendendo sobre planejamento financeiro em vez de procurar a próxima vitória rápida. A realidade da minha independência estava finalmente se concretizando. O rosto do meu pai passou de vermelho a pálido, e todas as implicações se tornaram claras. Eu não voltaria para resgatá-los. Eu não enviaria dinheiro. O caixa eletrônico em que eles confiaram por anos estava permanentemente fechado. Então é isso? Perguntou meu pai, com um tom de desespero na voz. Você está simplesmente nos excluindo completamente? Estou te dando uma escolha, esclareci. Opção 1. Eu te ajudo a criar um plano financeiro, o papai busca tratamento para o vício em jogos de azar, a mamãe assume um papel mais ativo nas finanças da casa e o Jake contribui com um trabalho de meio período. Reconstruímos nosso relacionamento em termos mais saudáveis. E a opção 2? Perguntou a mamãe baixinho. A segunda opção é que você continue como sempre, mas sem o meu apoio financeiro. Você decide por si mesma. Não é muita escolha, murmurou papai. Mais escolhas do que eu tinha aos 16, respondi calmamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções não expressas, anos de ressentimento, manipulação e responsabilidades equivocadas pairavam entre nós. Finalmente, Jake falou. Quero a primeira opção e já me candidatei a um emprego no supermercado onde Sofia trabalhava. Mamãe olhou para ele surpresa, depois para mim. Eu também quero a primeira opção. Eu deveria ter sido mais forte anos atrás. Sinto muito, Sofia. Todos os olhares se voltaram para o papai. Ele ficou rígido, o orgulho em conflito com a necessidade estampada no rosto. Você é mesmo dono desta casa? Perguntou novamente. Assenti. E podemos perder a nossa se as coisas não mudarem, reconheceu ele, relutante.
A segunda hipoteca que você fez ano passado sem avisar a mamãe está te afetando, eu disse, revelando que sabia ainda mais do que eles pensavam. Mamãe engasgou. Segunda hipoteca, Robert. Você disse que era um pequeno empréstimo pessoal. Os ombros do papai caíram, a fachada finalmente se desfazendo por completo. Vou tentar a primeira opção, disse ele, com a voz quase inaudível. Mas não tenho problema. Posso parar a qualquer momento. Essa é a primeira coisa que precisamos resolver, eu disse com firmeza. Você não pode resolver um problema que não reconhece. Enquanto se preparavam para partir, a realidade da situação pesava visivelmente sobre eles, sem eletricidade em casa, contas crescentes, segredos expostos. A dinâmica havia mudado irreversivelmente. Conversaremos amanhã sobre os próximos passos, eu disse enquanto eles estavam na minha varanda. Por esta noite, vocês podem se hospedar no Comfort Inn na Rua 4. Eu ligo e pago por uma noite enquanto vocês resolvem as coisas. Era a única ajuda financeira que eu estava disposto a oferecer, um amortecedor para facilitar a transição, em vez de um retorno aos velhos hábitos. Quando o carro dele se afastou da minha casa, senti uma mistura complexa de emoções, culpa pela situação difícil, raiva. No trabalho, eu estava prosperando. Meu cargo na Meridian Marketing me desafiava de uma forma que a faculdade nunca havia desafiado, e meus supervisores já reconheciam minha ética de trabalho e minhas habilidades organizacionais. Uma pequena promoção chegou depois de apenas 2 meses, juntamente com a responsabilidade de gerenciar nossas contas de mídia social. A estabilidade de um salário fixo que era só meu parecia um luxo. Depois de anos dividindo meus ganhos imediatamente entre as diversas necessidades da família, essa foi uma mudança profunda. O relacionamento com minha família havia evoluído para algo que eu jamais poderia ter imaginado naquela tensa noite de formatura. Não tinha sido fácil, e houve contratempos, mas o progresso era inegável. Meu pai inicialmente resistira à ideia de participar das reuniões dos jogadores anônimos, insistindo que conseguiria controlar o vício sem ajuda. Foi preciso que a empresa de hipotecas enviasse uma notificação formal de execução hipotecária para finalmente romper sua negação. Na noite em que recebeu a carta, ele me ligou chorando, algo que eu nunca tinha presenciado antes. Não quero perder nossa casa, disse ele, com a voz embargada. Não quero perder minha família. Por favor, me ajude. No dia seguinte, levei-o à sua primeira reunião de GA. Ele vinha indo 3 vezes por semana desde então. O processo foi difícil para ele, exigindo uma honestidade e vulnerabilidade que não surgiam naturalmente após anos de decepção. Mas vê-lo trabalhar no programa de 12 passos, reconhecendo os danos que seu vício havia causado, me deu esperança de que uma mudança real era possível. Minha mãe havia encontrado um emprego em tempo integral como gerente de escritório em um consultório odontológico local, dobrando sua renda anterior na biblioteca. O emprego parecia lhe dar não apenas segurança financeira, mas uma confiança que eu nunca tinha visto nela antes. Ela também começou a frequentar grupos de apoio para famílias de viciados em jogos de azar, descobrindo como seu comportamento facilitador havia contribuído para o problema. Eu pensei que estava protegendo a todos mantendo a paz, ela me disse enquanto tomávamos café em uma tarde de domingo. Mas eu estava apenas tornando possível que a situação continuasse. Eu falei com você, Sofia. Deixei você carregar fardos que nunca foram seus. O reconhecimento dela da minha experiência foi curativo de maneiras que eu não esperava. Durante anos, eu me senti invisível na minha própria família, valorizada apenas pelo que eu podia prover financeiramente. Ter minha mãe me vendo de verdade, foi uma dádiva. Jake surpreendeu a todos com sua resposta à crise familiar. Conseguiu um emprego de meio período no supermercado e contribuiu com seus ganhos para as despesas da casa. Mais importante ainda, ele se mostrou emocionalmente mais ativo, frequentemente mediando entre nossos pais quando as tensões aumentavam durante discussões financeiras. Nunca percebi o quanto você fez por nós, disse-me-lhe certa noite, quando visitou minha casa. Eu estava tão absorto na minha própria vida que não conseguia enxergar o que estava acontecendo bem na minha frente. Peço desculpas por ter sido um idiota egocêntrico. Seu pedido de desculpas significou mais do que ele poderia imaginar. O ressentimento que eu carregava por ele havia anos começou a se dissolver, substituído por um carinho genuíno pelo jovem que ele estava se tornando. Quanto a mim, a mudança mais significativa foi interna.
A ansiedade constante por dinheiro, que me acompanhava desde a adolescência, estava gradualmente diminuindo. Eu estava aprendendo a gastar comigo mesma sem culpa, a poupar para o meu futuro sem medo e a estabelecer limites sem pedir desculpas. Parte desse crescimento incluiu namorar pela primeira vez em anos. Entre o trabalho e as obrigações familiares, relacionamentos românticos pareciam um luxo impossível durante a faculdade. Agora eu estava saindo com Vincent, um designer gráfico que conheci no trabalho. Nosso relacionamento ainda era recente, mas seu respeito pela minha independência e sua compreensão da história da minha família tornavam fácil conviver com ele. Minha amizade com Elaine também se aprofundou. Ela sempre esteve certa sobre a dinâmica da minha família, e seu apoio inabalável foi crucial durante a difícil transição. Nos encontrávamos semanalmente para jantar, alternando entre o apartamento dela e a minha casa, compartilhando histórias e conselhos enquanto navegávamos juntos pelo início da vida adulta. A situação financeira da família havia se estabilizado um pouco. Com o vício do papai no jogo sob controle, o novo emprego da mamãe e a contribuição do Jake, eles conseguiram negociar com a empresa de hipotecas e ficar com a casa. Eles tinham um orçamento apertado que eu ajudei a criar, mas não financiei. Às vezes, eles escorregavam, e ocasionalmente papai insinuava que precisava de ajuda com uma despesa inesperada, mas eu mantinha meus limites com firmeza gentil. Posso te ajudar a descobrir como lidar com isso dentro do seu orçamento, eu oferecia em vez de dinheiro. Ou podemos ver quais despesas podem ser reduzidas este mês para cobrir isso. Nem sempre foi fácil. Anos de condicionamento me treinaram para resgatá-los a qualquer custo. Às vezes, a culpa era avassaladora, especialmente quando minha mãe mencionava ter que cancelar pequenos luxos ou quando Jake falava em adiar seus planos de faculdade para trabalhar mais horas. Mas eu me lembrava de que a verdadeira ajuda significava apoiar a independência deles, não fomentar a dependência. Num domingo à noite, quase exatamente 3 meses após o nosso confronto, minha família veio jantar em minha casa. Era nossa nova tradição, uma refeição semanal juntos que simbolizava a mudança do nosso relacionamento. Eu havia preparado uma refeição simples, mas deliciosa, e nos sentamos à minha pequena mesa de jantar, a conversa fluindo com mais facilidade do que há anos. Tenho uma novidade, anunciou papai quando terminamos a sobremesa. Me ofereceram uma vaga na Anderson Technology. Não é de nível gerencial como o meu antigo emprego, mas o salário é melhor do que o que ganho agora, e há espaço para crescimento. Que maravilha! Exclamou mamãe, com genuíno orgulho na voz. Parabéns, pai, acrescentei, estendendo a mão para apertar a dele. Você merece esta oportunidade. Ele me apertou de volta, com os olhos brilhando de forma suspeita. Eu não teria conseguido sem todos vocês, especialmente você, Sofia. Seu amor incondicional salvou esta família, mesmo quando lutamos contra ele. Seu reconhecimento me fez chorar. Por tanto tempo, eu não queria nada mais do que meus pais me vissem, me valorizassem por algo mais do que minha contribuição financeira. Esse simples reconhecimento foi como o encerramento de um capítulo e o início de outro. Enquanto se preparavam para partir naquela noite, minha mãe me abraçou com força. Estou tão orgulhosa da mulher que você se tornou, sussurrou ela. Você nos ensinou a todos o que é a verdadeira força. Parada na minha varanda, observando o carro dele se afastar, senti uma paz que não sentia há anos. A jornada tinha sido dolorosa, os confrontos difíceis e as mudanças desafiadoras. Mas, apesar de tudo, descobri meu próprio valor, que vai além do que eu poderia oferecer aos outros. Aprendi que uma família verdadeira apoia o crescimento uns dos outros em vez de explorar as fraquezas uns dos outros. Mais importante ainda, aprendi que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer por alguém é parar de resgatá-lo e, em vez disso, ficar ao lado dele enquanto ele aprende a se salvar. A vida não era perfeita. Minha família ainda enfrentava dificuldades às vezes. Eu ainda lutava contra velhos hábitos de excesso de responsabilidade. Mas todos nós estávamos crescendo, nos curando e construindo algo mais saudável juntos. E isso valeu cada conversa difícil, cada limite doloroso e cada passo corajoso em direção à mudança. Você já teve que estabelecer limites difíceis com entes queridos para o seu próprio bem-estar? Eu adoraria ouvir suas histórias nos comentários abaixo. Às vezes, saber que não estamos sozinhos nessas situações familiares desafiadoras pode ser incrivelmente curativo. Se esta história ressoou com você, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que possa precisar ouvi-la.
Obrigada por ouvir minha jornada. E lembre-se de que cuidar de si mesmo não é egoísmo. É necessário para realmente poder cuidar dos outros.